Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você. Mais um bom podcast, mais uma boa conversa, agora aqui também com um amigo que a gente fez nessas andanças nossas no setor. Estava numa casa quando a gente começou a conversar, agora está em outra, ele vai contar um pouco disso aqui. Mas melhor de tudo, vocês vão gostar porque é o homem do dinheiro. Eu tenho aqui comigo hoje o Gustavo Sintra, diretor da área de energia, ele vai dizer o termo correto, do BTG Pactual, mas o que a gente vai contar é um pouco dessa história de uma vida elétrica do Gustavo. Sintra, obrigado por estar aqui conosco. Boa-vinda e vamos para uma boa conversa. Que demais, assim, satisfação enorme estar aqui com você. Acho que, sem que sejam alguns spoilers aqui, para mim é um prazer, uma honra estar muito grande estar participando do DUV e estar tendo esse bate-papo com você. Acho que você antecipou na conversa, acho que vejo você como uma pessoa, um amigo do setor que eu tive e sempre foi uma fonte de inspiração, de conhecimento, de conteúdo que eu sempre busquei desde que eu entrei no setor de energia, né? Então tive que aprender muito, né, o setor de energia e certamente aqui você participou disso e estar nesse movimento do DUV, que querendo ou não é contar esses bastidores, é democratizar, né, o que acontece no nosso setor, é dar essa visibilidade. Para mim é um prazer enorme. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela disponibilidade e espero fazer o melhor aqui para esse bate-papo ser agradável para todo mundo. Não tenho a menor dúvida. E aí, apresentando um pouco mais do Gustavo Sintra, tem histórias que o LinkedIn não conta, mas você me contou. O Gustavo, que está no mundo da energia hoje, quer dizer, do lado financeiro do mundo da energia, que é fundamental, porque senão não acontece. O Gustavo quase foi jogador de futebol, não é isso? Começou cedo, ia ser um meia, rivalizar ali com o meu Arrascaeta e tal. Como é que é essa história do Gustavo? Esse é um tema interessante que, assim, trabalhar num banco e agora trabalhar em energia, acho que se eu perguntar para o meu pai, para minha mãe, para meus familiares, acho que ninguém nunca imaginou que isso ia acontecer. E sim, né, enfim, contando um pouco da minha história, né, eu venho de família simples, meu pai, minha mãe, enfim, 2 comerciantes, batalhadores, que eu carrego muito dos valores que eles me ensinaram, né, e como muitas famílias brasileiras, meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 7 anos na época, né, e eu, naquele momento de separação, né, uma opção que a gente teve ali, né, nos meios das conversas, dos alinhamentos que acontecem naturalmente. Claro, na vida de todo mundo. Eu fui, né, com o meu pai, então meu pai, né, que me criou dos 7 anos para frente, e minha irmã, né, Adriana, bancária também, foi com a minha mamãe. Já tinha um DNA aí, Gustavo. Tô achando que já tinha alguma coisa no DNA. Era para acontecer. Né? Certamente. Mas por que eu comentei isso? Meu pai, ele trabalhou sempre muito, até hoje trabalha bastante, e ele sempre me orientou que, assim, até os 18 anos, mesmo a gente tendo uma simplicidade no dia a dia, eu não ia precisar trabalhar e o que ele queria que me dar e me oferecer e que ele tinha, né, ele via os benefícios que aquilo ia me gerar, era o esporte. E foi aí que eu me encontrei e comecei o meu dia a dia no futebol, né? Eu já nadei muito, enfim, fazia muita natação quando pequeno, fiz durante um bom tempo, mas o futebol foi realmente o que me norteou. Não sou nenhum craque, tá? Já fica as expectativas, porque normalmente quando tem esse assunto, o pessoal me chama para jogar nos times, porque não estou mais jogando bola, tenho os 2 ligamentos já rompidos. Não, a minha esposa nem permite mais jogar futebol. Mas isso é coisa de craque, cara. Não adianta você ser um jogador de futebol, assim, para ter uma referência com 2 ligamentos rompidos, era craque. Eu brinco assim, nunca fui nenhum craque, mas eu era um jogador inteligente, assim, então eu sempre fui muito bem nesse sentido. Mas, enfim, minha infância toda foi o futebol, né? Não, mas você está dizendo isso, né? Mas para quem está nos ouvindo, mas você chegou e disputou, foi para as categorias de base, chegou, inclusive, no final desse processo, desse momento de vida, você chegou, inclusive, a estar no São Paulo, não foi isso? Sim, eu comecei minha carreira futebolística, né, no Clube Atlético Ipiranga, que é um clube famoso em São Paulo, de um bairro ali, né, relevante de São Paulo.
Depois eu fui para o Santo André, depois eu joguei no São Caetano, e aí sim eu fui para a base do São Paulo, que, enfim, foi o mais próximo, né, de ser um jogador aí de profissional. Eu imagino que nessa questão das peneiras, né, Gustavo, talvez o que tenha acontecido é que descobriram que você é da Santista, né? Não, esse Santista aqui não vai passar, não, e daqui a pouco ele joga contra a gente, né? O Santos é o segundo time de todo mundo, Gui. É, Todo né? mundo gosta do Santos. Tá certo. Aí o Pelé para não... Nunca foi um entrave, não. Tá bom. O Gustavo, mas tem uma coisa interessante aí também, que você contou que isso formou muito o Gustavo de hoje, né? Claro, são experiências de uma vida, foi bastante tempo, né? Assim, quase 10 anos, né? Você falou que foi dos 7 aos 17, 10 anos nisso, né? E que isso também abriu a porta para a tua formação, não foi isso? Sim, eu brinco assim, e toda a oportunidade que eu tenho para falar de carreira ou falar de vida, né? Eu brinco que, por mais que o futebol não tenha me tornado talvez um craque, né, um jogador, eu acho que ele me deu muita coisa e eu vou ser sempre, eternamente, minha vida toda, grata ao esporte. Estou falando do futebol, mas acho que o esporte em geral é isso. Né? Então, desde os meus fundamentos, valores que eu acho que o esporte traz, né, de compromisso, responsabilidade, de você saber jogar em equipe, eu acho que não quero que isso pareça uma entrevista de emprego, né, porque normalmente o pessoal gosta de falar é o isso, diário de uma vida. Exato, então... mas eu acho que o esporte ele te dá muito dos seus valores, né, mas eu acho que o principal e algo que faz eu poder estar onde eu estou hoje, né, ele me deu a educação, né, então... Desde a minha... ele te deu educação porque era uma coisa correlata, né? Quer dizer, você joga e já que você joga, venha estudar aqui. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Então, a minha infância, eu consegui ter a oportunidade de estudar em colégios particulares por conta de bolsa de estudo para jogar futebol. Eu brinco que meu pai era meu empresário e ele ficava me bidando entre os colégios, né? Então, eu estudei em vários colégios ao mesmo tempo, né? Fui mudando de um para o outro. E me deu minha maior conquista, né? Que eu considero uma das principais conquistas até hoje, que foi, né, uma bolsa de estudo no Mackenzie, que é uma faculdade bem relevante, e foi onde eu me formei como engenheiro, com 100% de bolsa aí pelo Mackenzie, para jogar futebol pelo próprio Mackenzie. A gente não... Eu te ouvi, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes, e me lembrei de pessoas que passaram por aqui, que você estudou no Mackenzie e fez engenharia de produção, certo? Certo, exatamente. Você viu que eu estudei direitinho aqui. Fiz a lição de casa. Fiz a lição de casa do entrevistado. E no meio do curso você vai para o setor bancário. Não é o primeiro caso desse aqui, tá? Eu acho que, se eu não estou enganado, eu vou dar uma olhadinha nos podcasts que a gente fez. A gente teve um caso aqui que foi isso, né? Eu falei assim, mas vem cá, mas era engenharia de produção, acho que era engenharia de produção também. E você foi trabalhar em banco? Ele falou assim, porque os bancos gostavam de quem fazia conta, né? De quem consegue entender os números, certo? E aí, como é que foi isso, né, também com você, Gustavo? Quer dizer, você toma uma decisão, você me comentou, aos 17 ali, numa bifurcação de vida, né, ainda novo, um adolescente velho, um jovem adulto quase, né, que você fala, não, futebol não dá mais, não é isso, vou estudar, foi para o Mackenzie, e no meio do processo, já no Mackenzie, você começa a ter essa experiência profissional do que te traz aqui até hoje, né? Você contou que você teve outras experiências e que eu acho super válidas, né? Trabalhou em shopping, foi garçom, teve tudo isso, certo? Me virei muito. Já precisou... Tipo de confusão, aí eu já... Que ensina, né, Gustavo? Que a gente estava falando, né? Que ensina meu diário de uma vida elétrica, dá um diário de uma vida elétrica, porque é isso, né? A gente vai experimentando e toda experiência ela te traz um aprendizado, né? Mas no meio do curso você tem a possibilidade de um estágio, né? Ou escolhe estagiar. Conta isso aí para a gente como é que foi um pouco. Acho que todo universitário ele passa por isso no momento, né? E no Mackenzie não é diferente, numa faculdade, né, num curso de engenharia não é diferente. Eu estava ali para o meu... Engenharia são 5 anos, no Mackenzie os 3 primeiros anos são integral, então você estuda de manhã e à tarde, né? E se você tiver que fazer alguma coisa, você vai fazer à noite, né? E os 2 últimos anos você migra para estudar noturno para você poder estagiar. Como, enfim, sem chorar as pitangas, né? Eu vim de uma família mais simples, eu precisava começar a trabalhar antes.
eu antecipei um ano e comecei já, né, procurar emprego, procurar estágio, né, no meu segundo ano de faculdade, né? E foi aí que, já iniciando os processos, né, me aplicando para algumas vagas, eu cheguei num estágio final e fui aprovado na Kimberly-Clark para tocar uma operação de qualidade na época, para trabalhar com uma operação de qualidade, né? E na rede, que era uma das BUs, né, de negócio do Itaú, que é a operação de adquirência, né? E naquele momento, assim, acho que tinha amigos que me instruíam, tinha né, um pouco de uma visão do que seria um banco, trabalhar em consultoria ou trabalhar na indústria, mas na época o que realmente fez a diferença para eu escolher, né, começar a trabalhar em um banco, e eu brinco que foi um acaso, né, foi porque eu me identifiquei muito com a pessoa que seria o meu chefe, a entrevista na época. Eu brinco, ele falou zero de faculdade, falou zero, ele só falou de futebol. Eu falei, pô, eu gostei muito desse cara, eu quero trabalhar. Quem que é o... Mário, eu até estava tentando lembrar o sobrenome dele, porque eu trabalhei com ele 4 meses, depois ele saiu do banco, né? Eu estava até tentando resgatar o sobrenome, mas eu vou procurar depois, para marcar ele. Achar para marcar o Mário aí. Cara, eu me identifiquei muito, foi, pô, cara legal, ele me explicou da área, era para trabalhar na estrutura de compras da rede, né, que é a adquirência do Itaú. E eu me identifiquei e fui, né? E, poxa, fiquei 12 anos lá, então deu muito certo esse match. Para quem está nos ouvindo, quando o Gustavo está falando aqui da rede, é uma empresa dentro do grupo, dentro do Itaú, hoje, né? A gente, certamente algum de vocês que está nos assistindo, né, já pagou na laranjinha escrito rede, é essa a empresa, né? A empresa do grupo Itaú. Por falar em rede, por falar em grupo, por falar em Itaú, eu preciso aqui agradecer já de primeira aos nossos patrocinadores que permitem que a gente toque, que a gente avance com o DUV, com o Diário de uma Vida Elétrica, né? Porque isso tudo, claro, tem uma base de investimentos, né? Você entende bem disso, né, Gustavo? Então, eu queria agradecer à Altoma, que é uma empresa referência no monitoramento de usinas elétricas, solar, fotovoltaica, eólica, PCHs, enfim, a Altoma é hoje uma das principais empresas no Brasil que trabalha com o monitoramento de usinas. Agradecer também ao nosso patrocinador EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, tanto da Altoma quanto da EMAI. O QR Code está aí na tela para vocês. A EMAI vem há algum tempo já, um século, trabalhando com o tema energia. Agradecer também a Caputo Bastos e Serra, um escritório de advocacia muito conceituado e com uma área agora específica para o setor elétrico brasileiro. E agradecer também a TTS Energia, uma empresa referência também na construção de usinas, seja na mini geração, mas agora também na geração centralizada, todas elas com seus respectivos QR Codes aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais dessas empresas que patrocinam o DUV. Valeu, gente. Vocês permitem que a gente tenha essas conversas. O português tem hora que ele dá nó na língua, né? Faz, né? Mas deu para entender. Deu, não deu? Então, beleza, é isso. Agradecer aos patrocinadores. Gustavo, e aí como é que foi esse tempo? Até esse momento, o Gustavo não tinha encontrado energia. Né? Era um processo no banco, acabou a faculdade, continuou na rede, depois no próprio Itaú. Como é que foram esses aprendizados aí, né, que você teve? Acho que Itaú, assim, eu trabalhei lá durante 12 anos, hoje eu, né, faço parte aí do time executivo aqui do BTG, mas eu sempre falo que eu tenho uma gratidão muito grande pelo Itaú, porque o Itaú foi uma excelente escola, é uma baita empresa, tem uma cultura muito forte, então só tenho boas lembranças do Itaú. Naturalmente fui buscar novos desafios, novos aprendizados, estou muito feliz no que eu estou fazendo hoje, mas eu nunca deixo de ser grato, né, claro, por essa base que eu tive no Itaú, né? E desses 12 anos, se eu pudesse resumir, a gente vai chegar na parte da energia, né, para contar essa vida elétrica, mas 80%, 70% desses meus 12 anos foi na parte de meios de pagamento. E eu sempre tive muito um perfil mais comercial, né? Me relacionava bem, sabia me comunicar, enfim, tinha os soft skills que um comercial naturalmente demanda com um básico bem feito. Mas um grande aprendizado que eu tive no início da minha carreira e que me deu um pouco do fundamento para o que eu sou hoje, né? É que o comercial, já naquela época, não era mais só o comercial que sabia, né,
falar, sabia vender, sabia se comunicar, se relacionar, mas tinha que ser um comercial cada vez mais preparado. Então, saber de produto, saber de números, saber de estratégia, de planejamento. E foi muito pautado a isso que eu desenhei a minha carreira, com muita instrução, com muita mentoria, com muito apoio e suporte das pessoas que sempre me acompanharam lá, para desenvolver toda essa parte, né, que eu não tinha, que era de desenvolver produto, pensar em produto, né, em números, para depois ir para uma estrutura comercial mais bem preparado, né? Então, resumindo, porque senão a gente ficaria aqui algumas horas falando desses 12 anos, exato. 12 anos da história. Eu comecei com compras, depois eu fui para a inteligência de mercado, que era uma estrutura só de olhar números e indicadores, os principais indicadores da companhia, acompanhar por que está caindo, por que está subindo, o que está ganhando, onde está dando dinheiro, onde está dando prejuízo, enfim. Era uma área mais analítica. Depois eu fui para a parte mais de produto, comecei com engenharia de produto, que era a parte de especificação técnica de determinados produtos financeiros, então como que isso vai bater na plataforma, como isso vai pegar no TI, na arquitetura. Depois eu fui para produto, né? Na época eu olhava ali a gestão do produto de e-commerce, então desenvolvimento do produto, a gestão do P&L e assim por diante. Depois eu fui para uma estrutura de planejamento comercial, né? Então agora vamos cada vez mais próximo para comercial. Foi aí que eu fui para a parte do planejamento comercial, olhava estratégia, números, o planejamento comercial como um todo, até que, né, eu finalmente vou para a área comercial, depois de ter me preparado muito aqui, isso deve ter sido uns 5, 6 anos aí até eu chegar na área comercial, para realmente executar, né? E, poxa, eu não me arrependo nem um pouco, inclusive aconselho muito esse tipo de movimento. O tempo e quanto tempo você vai se dedicar para esse desenvolvimento, você que vai dizer, né? Se vai ser às vezes um curso, se vai ser realmente com a experiência. Mas entender o me ajudou demais. O que você vai vender, né? Acho que me ajudou demais. Eu acho você não sabe o que você está vendendo, né? Se você não conhece o periférico daquele negócio, né, daquele produto ou daquele serviço, é mais difícil, né? E assim, acho que a parte de produto com certeza, mas a parte de números, a parte de estratégia, acho que hoje um comercial, seja ele um líder de uma operação, acho que aí já é um pouco mais obrigatório, mas um gerente de conta, um key account, eu acho que ele tem que ter essa capacidade de ele entender qual que é a oportunidade da carteira dele, ele ter um modelo de atuação comercial, ele definir uma estratégia de atuação, né? Ele ter a capacidade de saber ler os números da estrutura dele, da companhia dele, para saber para onde ele vai nortear o esforço comercial que ele vai fazer. Então, acho que a parte comercial, que é a mais gostosa de fazer, né? Acho que eu vejo você também tendo bastante isso, Gui, quer ter o relacionamento, quer fazer a venda, eu acho que ela é um básico bem feito que todo comercial ele tem que ter, né? Acaba sendo até natural. Mas quando você desenvolve essa parte, né, de skill, essa parte de gestão do negócio, estratégia, te dá realmente um olhar diferente no momento que você vai executar ali né, a parte comercial. Então, foi muito bom nesse sentido. E aí, Gustavo, nada no mundo da energia acontecendo. Eu me lembro até quando a gente... Vou até te contar 2 projetos, olha só como que é doido, né? 2 projetos que marcaram um pouco minha carreira na parte de meio de pagamento. Eu fui um dos responsáveis por ter implementado o meio de pagamento nas rodovias. Não, as primeiras maquininhas que a gente começou a aceitar cartão, né, nas rodovias, na Eco-Rodovias, no caso, eu que participei, né, eu que provoquei essa frente. Essa ideia é tão boa que parece minha. É uma figurinha, já te mandei. Cara, assim, parece meio óbvio, né? Como é que não tinha isso antes? Mas, Sim. Enfim, foi uma das coisas que eu lancei na época. E outra coisa também que eu participei foi o Pix, né? Quando o Pix começou a vir, ninguém sabia o que era. Eu que conduzi, obviamente, ninguém faz nada sozinho, sempre tive muita gente boa, né, junto, mas a implementação do Pix para os nossos clientes aqui no Brasil, eu que toquei esse projeto, no Itaú, dentro do Itaú. Então, me ensinou muito, esses 2 projetos me ensinou muito. Você me comentou, inclusive, que você tinha uma participação para cada Pix que foi feito, né? Já que a ideia foi sua. Adoraria. Puxa vida, hein? Mesmo que fosse uma porção de 0 depois da vírgula. Baita sucesso, né? Que legal. Não, é um negócio que mudou, né? Exato. Mudou completamente a relação nossa das pessoas em geral hoje, né? Por bem e por mal, claro. Total. Infelizmente, né? Que ainda tem a gente que use isso de uma forma equivocada, mas facilitou muito a vida, né? Muito, muito, muito. E a gente falou um pouco disso, Cintra, que é não vou dizer dificuldade, porque acho que a sua resposta ali foi muito interessante,
Mas o trabalho, o insight que precisa ter quando você vai desenvolver um produto bancário, que é um serviço, né? Então, assim, você vender um produto físico, né, um celular que está aqui, microfone e tal e tudo, você consegue explicar um pouco para o consumidor o que é, né? Então, ele tem ali ele vê aquilo e tal. Um produto bancário, muitas vezes, você não vê, né? Você cria, mas eu te fiz essa pergunta, poxa, mas não é mais difícil. Você Como falou que assim, é, né? como é que é isso? Como é que você pensa algo, um produto do banco, né? E aí você falou, não, mas por isso desse histórico de entender Ajuda muito. o que você faz. Você falou, né, um termo que a gente usa muito, as dores do cliente e tal. Você fala, cara, se eu tivesse um produto assim, esse negócio ia funcionar. Perfeito. É mais ou menos Exatamente isso. Né? Exatamente. E, ok, mas em que horas ou em que momento que o Gustavo Sintra encontra energia ou em que momento que a energia encontra o Gustavo Sintra? Como é que foi isso? Eu acho que foi um momento que mudou realmente a minha carreira, né? E eu me encontrei, hoje estou muito feliz no setor e até conto para meus colegas, meus amigos, meus familiares que é o setor que eu quero realmente agora trilhar e continuar, né? Realmente me apaixonei e eu explico depois o porquê se a gente tiver esses minutos aqui nesse bate-papo. Eu estava naquela época dentro da estrutura do Itaú BBA, que é a estrutura ali focada mais para grandes clientes, grandes empresas aqui, né, que é a operação de atacado do banco. E eu olhava naquela época uma estrutura que a gente chamava de gestão de portfólio. Então era basicamente cuidar de toda a estratégia de distribuição, para quem que a gente vai vender, o que a gente vai vender, com qual posicionamento, como é que a gente vai, né, sustentar toda uma estratégia de comunicação, né, treinamento comercial, enfim, era uma estrutura mais estratégica mesmo. Já tinha voltado para áreas internas e saído da comercial, né? E foi quando um ex-diretor meu, né, na época, o Maurício Sadi, grande amigo, um cara que jamais vou deixar de citar quando, né, falar dessa história. Quando estiver nos podcasts contando histórias de uma vida elétrica. Pois é. Ele me ligou, né, na época e falou assim, Gu, cara, o que você está fazendo? Pô, Sadi, eu estou trabalhando, né? Trabalhando no banco, você sabe bem que a gente não fica parado nunca, né? Ele falou, não, cara, deixa eu te falar um negócio. Vai que era pegadinha, assim, né? O que você está fazendo? Ele falou assim, meu, tô constantemente, o Sadi na época, ele Esse na época era que ano? Isso Só pra gente situar aqui. 2020, assim, Isso. setembro de 2020. Isso. Setembro de 2020, é isso. Pandemia rolando solta. Pandemia rolando solta, já tinha tido a primeira onda, enfim. E aí ele me fez essa ligação e ele falou assim, Gu, e na época o Sadi ele era o head de financiamento de veículos, né? E ele me ligou, Gu, seguinte, Tem um tal de setor solar? Pois é, exatamente. Tem um tal de setor solar, um mercado que a gente está sendo mega demandado aqui, os concorrentes já estão atuando, enfim, isso, né, tem gerado uma certa visão aqui para o nosso comitê executivo, né? E, cara, tem uma jornada parecida, próxima com o que é o financiamento de veículo. Depois a gente foi entender que tem as suas particularidades. Que o único parecido era do financiamento e era dinheiro, o resto era diferente, né? Exato. E, cara, eu preciso de alguém, não, assim, ele até falou para mim, foi muito transparente comigo, falou, olha, não tem área, não existe, pode ser que você venha para cá, a gente veja que não tem valor, né? Mas é uma aposta que eu queria fazer e eu preciso de alguém que tenha um perfil mais híbrido, que saiba fazer produto, saiba fazer planejamento e saiba comercial. E, cara, eu gostaria de contar com você nesse projeto. E aí ele perguntou, né, o que você sabe de energia? Eu falei, pô, Sadi, eu não sei trocar uma lâmpada. Assim, essa era a realidade, né? Mas como ele é uma pessoa de muita confiança, é até hoje, um cara que eu admiro demais, assim, eu falei, pô, me dá 1 dia, 2 dias aqui para eu dar uma estudada, o que é esse mercado aqui de energia para eu ver se eu topo esse desafio. E aqui, Gui, assim, para mim, na época, eu acho que, quando eu fui me aprofundar ali nos estudos, já na Google, não tinha chat GPT na época, então era a pesquisa na raça, né? Eu fui estender para o Brasil naquela época, né, uma energia solar pouco penetrado, 2% só da população, das unidades consumidoras tinham o produto. Quando você olhava nível mundial... Vai lá. Você deu até alguns números que me impressionou muito ali nesse período, e foi até onde um pouco depois a gente se conheceu, do setor e do que o Itaú, inclusive, ainda que não tivesse uma área estruturada, por assim dizer, mas ele tinha uma estratégia
financiamento, Sim, é isso? sim. Né, para o cliente interno, né? Eram números até interessantes, né, Gustavo? Eu entro nisso que faz parte até da nossa decisão depois de realmente, poxa, temos que investir nesse setor, mas para eu tomar a decisão de ir para o mercado, por que eu fui para esse mercado, né? Eu via um potencial do setor como um todo, o setor ainda muito pouco penetrado, com um potencial de crescimento gigante, casava com a agenda ISD do banco, que na época, o Itaú até hoje, né, sempre foi muito referência no investimentos em ESG, né? Era um mercado que sim, os nossos concorrentes já estavam estruturados, então acho que o Itaú participar também era importante para ter esse produto, mas no final do dia, e isso depois, né, aprofundando, o fato da gente não ter um produto e quando a gente olhava para trás o quanto já tinha tido de investimento e o quanto que daquele investimento tinham sido de clientes Itaú, né, e a gente não ter o produto, a gente estava perdendo uma oportunidade muito grande, foi um dos fatores decisórios para a minha decisão, mas também até para a aprovação no comitê executivo. Né? Acho que o Itaú ele tem uma força muito grande desse market share. Então, foi aí que eu, olhando tudo isso, somando todas essas caixinhas e até mesmo olhando esse setor, né, um setor que no final do dia você está agregando valor para o cliente final e na ótica de principalidade de um banco, que é uma mentalidade que a gente sempre vai buscar, né, de ter, quanto mais essa principalidade do cliente, fazia muito sentido. Você agregava valor para o cliente através de uma linha de crédito para ele economizar na conta de luz. Então, deu check em todas as coisas e eu fui, assim, meti as caras para... Larguei uma estrutura que eu tinha já robusta, fui sozinho, né, um setor que eu não conhecia, abre o computador e vamos lá, vamos montar esse business. É interessante te ouvir nesse caminho, né? A gente não sabe, a gente sabe depois que aquela instituição, e nós não estamos falando de qualquer instituição, nós estamos falando de um dos principais bancos do Brasil, né? Mas como é que é o processo de tomar de decisão, né? Então, você fala, fui sozinho, né? Engraçado, né? Vai estruturar dentro de um Itaú a área que vai olhar ou que vai criar produtos para o financiamento do setor, no caso, setor solar fotovoltaico, e que começava, né, Gustavo? A gente está falando de 2020, final de 20, início de 21, uma rampa de crescimento muito significativo. Né? O crescimento o boom estava ali, né? O boom estava ali. O crescimento na GD ele começa, apesar de você ter dado um número antes que achei muito interessante, né? 54 bi já tinha 54 bi já tinha sido feito em investimento. Número. É número. Né? E uma previsão para os próximos 5, 150, não era isso? Exato, é isso mesmo. Aliás, eu estou para te perguntar, deve ter ultrapassado isso, né? Com certeza sim, com certeza sim. Inclusive, já saio com essa lição de casa para ver como é que está isso, até para ver se aquela visão estava conservadora ou não. Não, os números da Solar e da GD, todo mundo errou, né? EPE errou, o ONS errou porque ia errar mesmo, ninguém ia acertar, né? A ANEEL errou, enfim. Né? Não acertou a previsão, a própria B Solar também, não, enfim, ninguém conseguiu identificar, né? Porque a rampa foi muito forte. E aí a gente está falando também de um momento, e aí vem o Itaú para o jogo, né? Você está sendo muito educado, né? Falando dos concorrentes, né? Mas dando nome aos bois aqui, Santander já estava jogando esse jogo, Santander, né? Uma referência. BV, muito forte. BV. Financeiras do setor, a Solfácil já tinha uma relevância importante. Aliás, Solfácil, assistam um podcast, já que a gente está falando de Solfácil. Fábio Carrara esteve aqui, contou a história de como é que surgiu, nasceu a Solfácil. Vale a pena estar lá no Duve, enfim, né? Não me lembro o número, aí é querer muito, mas certamente esse podcast está na nossa página do YouTube. Aproveita, siga o nosso canal, assina lá o sininho, né? Marca o sininho. Assina não, é de graça, gente, né? Se quiser não precisa nem assistir, mas se inscreva para dar uma força para a gente. Gustavo, quanto que era ali naquele momento a expectativa? Taxa Selic estava em quanto? Como é que era o número? Você lembra disso? Assim, totalmente o oposto de agora, né? Na Selic estava aqui abaixo dos seus 5% na época, então você tinha um equipamento que ele tinha um ticket médio para um residencial muito mais elevado do que você tem hoje, então era um produto mais caro, acima dos seus 30, 40 mil reais. Você tinha um público ainda pouco democratizado, então era um público mais de média e alta tensão, então naturalmente você tinha um risco de crédito menos desafiador do que quando você trabalha com baixa renda, né? E que por ter um ticket médio elevado, um prazo longo, essas discussões de payback e tudo mais, demandava muito forte a parte do financiamento.
Então, você ter uma taxa no final do dia assertiva para fazer sentido e o cliente, na grande maioria das vezes, conseguir substituir a conta de Sim, ainda ter luz alguma pelo, economia e tal, para pelo valer a valor da... pena fazer Exato, esse movimento. fazia muito sentido, então foi uma das coisas que até fez realmente dar o boom, né? Então, E foi instituída, ou seja, foi criada essa área do Itaú e esses números aconteceram? Como é que... Sim, acho que assim, aí contando, né, eu lembro que meus 3 primeiros meses, isso foi um baita de um aprendizado. Todas as minhas passagens anteriores eu trabalhei em produtos que já existiam, obviamente que eu tive, né, a oportunidade de criar, inovar, transformar algumas coisas, mas sempre eram produtos já estabelecidos. Essa tinha sido a minha primeira vez, talvez, de empreender, né, de criar algo do zero, algo que não existia dentro do portfólio do banco. Então eu lembro e eu brinco que os meus 3 primeiros meses foi um modelo meio de Shark Tank, né? Estudar muito, entender muito o setor, montar as teses, montar os nossos pitch decks, né? Que nada mais é que um material que apresenta a nossa visão de 1, 3, 5 anos e apresentar em todos os comitês executivos do banco, para realmente defender que temos um negócio que demanda um investimento para a gente estruturar uma equipe, um produto aqui para a gente começar esse setor. Foi um baita de um aprendizado, mas eu acho que nessa época, Gui, eu acredito demais, né? Obviamente que eu estudei muito, né, conteúdos e relatórios do mercado, Você chamou pra bater gente um lá para papo, bater um papo. para chamar para almoçar, que Isso, você nem chamou conseguiu para almoçar. almoçar, mas não almocei. Isso é verdade, tá? Isso eu vou dando o nome aqui. Estava Gustavo Sintra, André Bassi, os dois ali. Não, vem cá para a gente almoçar, para conversar um pouco. E esse conversar um pouco foi eu que conversei. O almoço devia estar muito bom, estava muito bonito, mas, ou seja, buscou informação, né? Eu lembro o que está acontecendo? Assim, o Gui, para quem conhece, sabe que o Gui gosta de falar, né? Pô, a gente falou, pô, e a gente, na época, para aprender, a gente falou, pô, a gente gosta muito de ouvir, né? E aí a gente fez chamou, o caminho certo, estava certinho. Não, o teu raciocínio estava perfeito. Eu mandei uma mensagem para o Gui no LinkedIn, né? Liguei para o Gui, pô, estou aqui, sou responsável por estar desenvolvendo essa tese aqui de energia solar. Você topa um almoço para a gente conhecer um pouco mais o setor e tal? E eu lembro que assim, entrada, né, uma salada, o prato principal e sobremesa. Isso. Nós já estávamos quase na sobremesa, o Gui estava na salada. Eu estava no alface ainda, tentando. A gente perguntava, comeu e o Gui falando. E o garçom do meu lado tentando levar meu prato e eu segurando ele. Falei, não, peraí, ué, que isso? Aí não vale, né? Foi bem isso, Gui. Mas ali que começou, né, o nosso relacionamento. Depois disso... Isso aí. Me deve um almoço ainda, Devo um almoço até hoje. Vamos deixar registrado aí, mas tudo bem. Não, bom demais. Mas aí, essa época, e que eu estava comentando, Gui, que para mim o que foi fundamental até para a gente desenhar a nossa estratégia na época e até para eu ter a visão e as crenças que eu carrego comigo até hoje, foi um trabalho que eu fiz na época de falar assim, cara, acho que não tem nada melhor do que conhecer qualquer que seja o business de você ir para a rua e visitar, né? E foi difícil explicar para minha esposa, porque na época a gente estava ainda no começo de um noivado, eu viajava praticamente todo dia. Fui para Tocantins, Mato Grosso, Brasília, Goiânia, São Paulo. Mas não está muito diferente hoje também, não. Continua. Né? Eu às vezes falo contigo e tal, a última das vezes, tá na rua. Eu estava no Tocantins, você falou, estou aqui em Tocantins. Tem que estar na rua, Gui. A rua lá, é onde você vê o que acontece, enfim. Sim. E eu fiz isso para justamente fazer esse mapeamento. Eu quero entender o que é um integrador, eu quero entender como que é um projeto, né, solar, eu quero visitar um cliente, eu quero ver como que é isso em diferentes regiões, né, porque a tese ela é muito boa, mas quando você vai se aprofundar, você percebe que tem N riscos, né? E eu acho que ali para mim foi o meu grande aprendizado, né? É sim um mercado extremamente relevante, tem um potencial gigantesco, mas por ser um produto pouco democratizado e a gente jamais deixar de esquecer que era um projeto de engenharia, a qualidade deste prestador de serviço, a qualidade do equipamento, a qualidade de dimensionamento, é isso que vai ser fundamental para aquele projeto fazer sentido para o cliente. Não, né? E se ele não faz sentido para o cliente, indo um pouco além, né, para quem está nos vendo, tá, mas e aí? Só que se ele não faz sentido para o cliente que pegou o dinheiro emprestado com você para pagar aquele negócio, ele pode começar a achar que não vale a pena pagar aquele negócio, né? Ou seja, enfim, não ficar satisfeito ou você vender menos, né? Perfeito. Então faz... Aqui, Gui, desculpa te interromper, mas se você vamos ler aqui e vamos falar do mercado residencial e eu acho que essa tese a gente pode explorar para
comercial, grandes usinas, investimento, mas no residencial, qual que é a grande proposta de valor, né? Você tem um cliente ali que tem uma conta de luz elevada e ele quer economizar. Então, poxa, ele quer investir em energia solar para gerar essa própria energia. Então, vai lá o integrador, né? Onde ele avalia, faz o dimensionamento e vamos pôr no exemplo lá, o Gui tem uma conta de R$ 400, ele vai fazer o dimensionamento necessário para gerar energia suficiente para você conseguir zerar em 95% essa conta. E a grande proposta de valor do crédito é, na grande maioria das vezes, você conseguir substituir esse custo volátil que você tinha da conta de luz, né, e de um ativo que não é seu, por uma parcela de financiamento que você vai ter esse ativo. Esse projeto vai durar 25 anos, você vai pagar esse equipamento em 4, 5 anos, né? E depois disso é só retorno sobre investimento, só aqui, né, dinheiro no bolso. Poxa, se você olha essa proposta de valor, você fala, cara... Agora, né? É animal, pô, vamos realmente distribuir um funding muito relevante, com uma taxa bem competitiva para a gente conseguir ter essa taxa, né, essa substituição de um valor de conta de luz para um valor de parcela. E, pô, vamos acelerar. Porém... Aí que vem o lado negro da força, né? Você começa a entender que se esse projeto não for bem dimensionado, o que era para gerar, né, diminuir o custo, né, de conta de luz de 400 e substituir por uma conta de luz, se isso não for bem feito, você, em vez de estar reduzindo o comprometimento de renda da pessoa, você está aumentando. Sim. Né? Ele acabou de ter um financiamento e não chegou no número que ela estava esperando. De financiamento e mais aquela conta de luz. Então, às vezes, você pode dar uma dor de cabeça para o cliente. Né? E outra coisa, o projeto é para durar 25 anos. Será que esse equipamento que está sendo utilizado, que está no telhado, tem essa durabilidade? Tem realmente essa qualidade? E para o consumidor final é tudo chinês, né? Mas sim, a gente sabe que né? é tudo chinês. Sim, mas assim... Mas tem chineses e chineses. Exato, né? Então, eu acho que a gente, pegando um pouco desses riscos, a gente percebeu que quem é o protagonista desse setor de fato, aí novamente falando do residencial, sim, o cliente tem uma relevância e é para ele que a gente vai sempre trabalhar, mas o integrador, a empresa de engenharia, é onde está realmente, né, esse protagonismo. Porque é ele que vai saber fazer um bom dimensionamento, é ele que vai utilizar bons equipamentos, é ele que vai garantir, né, que o esperado seja... aconteça. Porque se não acontecer, naturalmente o cliente ele fica frustrado e aí a gente tem os impactos que pode ter. Né? Então, para mim foi um baita aprendizado que eu carrego até hoje nesse sentido. E que faz até hoje, né, Gustavo? A gente está te comentando, né? O outro já recente, até mesmo quando a gente conversou para te convidar para você vir e tal, se tinha um lugar que você não estava em geral, era na sede do banco. E aí já entrando, fazendo já o link dessa última transição, ou né, da última transição, porque o futuro a Deus pertence. Hoje o Gustavo, diretor no BTG Pactual, perfeito, nessa área de energia, já virou o homem do dinheiro e da energia. Como é que foi essa transição, enfim, né? Acho que aqui, Gui, quando eu comecei a minha atuação na energia, foi, nesse primeiro momento, focado 100% em crédito para energia solar. Né? Foi a minha atuação, foi onde eu tive a minha primeira experiência com o setor. E quando eu olho um pouco o cliente, necessidade do cliente, eu acho que ainda tem muito espaço, obviamente, para crescer a energia solar e vai ter muito cliente investindo nesse ativo. Mas no final do dia, se você para pensar na dor do cliente, ele quer economizar na conta de luz. Né? E para ele economizar na conta de luz, ele pode gerar a sua própria energia ou ele pode acessar aqui uma energia mais barata. Né? Obviamente que tem umas premissas que a regulamentação permite para uns e para outros, mas em linhas gerais, né, ou você... E daqui a pouco tudo indica para todo mundo, né? Exato. Estamos caminhando para isso, né? Tem uma MP sendo discutida agora, nesse momento, inclusive, para abrir o mercado livre para o que é mercado livre. Vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Né? Então, acho que nessa ótica aqui, e por perceber que eu estava olhando apenas uma das soluções que a gente poderia oferecer para o cliente final, foi aí que eu comecei a me provocar, né, de, poxa, tem um mercado livre, tem geração distribuída, tem energia por assinatura, e aí que começa o meu namoro com o BTG Pactual. Né? O BTG Pactual, para quem não sabe, é um banco de 40 anos, o maior banco de investimentos hoje, né, do Brasil e da América Latina, um banco totalmente sólido, tradicional, uma das principais já marcas hoje, né, do Brasil. E quando a gente fala de energia, o BTG Pactual, né, acredita nessa tese, investe nessa tese há 14 anos.
E com investimento, o ativo, empresa, capital, presente na cadeia como um todo, né? Geração, transmissão, comercialização, consumo, enfim. Então, por eu entender que tinham outras oportunidades para serem exploradas, olhando para o Itaú ainda estava numa tese inicial ainda de energia solar, foi aí que surgiu o convite justamente para, né, fazer parte do time incrível que é do que eu faço parte hoje do BTG Pactual Empresas, para liderar aqui esse portfólio. E aí, igual no futebol, o BTG esperou a janela de transferência. Exato. Foi lá e buscou o Exato. Gustavo Foi Itaú. um momento muito importante, porque eu comentei, né? Eu vim de uma família simples, joguei bola minha vida toda, comecei a faculdade, entrei no Itaú e foi lá minha principal escola. E você tomar uma decisão de sair, né, do Itaú, sim. que foi a minha escola, onde eu tinha o meu nome, o meu legado, né? Para você se desafiar em outro lugar, demanda um... É elétrico. É elétrico. E foi para mim, poxa, uma baita decisão. Estou muito feliz. Hoje já completei 1 ano e 2 meses. Isso aí. Que mais parecem 5, né, Gui? No setor nosso é outro número, né? Exato. Até porque muda toda hora. E falando, então, inclusive um pouco disso nesse momento, Gustavo, você já está falando de 1 ano e 2 meses dessa realidade do BTG, mas tem os anos de Itaú, né? Perfeito, então, já é um outro cenário. Estou aprendendo muito ainda, Gui. Não, tem mas, muita coisa para aprender. Mas quando você aprende, muda, né? Você aprende, alguém inventa um negócio novo, tem fluxo reverso, tem curtailment na centralizada, enfim, tem uma medida provisória vindo, vai abrir para baixa tensão. Então, sempre não muito tem, elétrico. No setor nosso, alguém disse aqui, eu acho que foi a Ana Carla Pet, que vai sair até o podcast dela agora, recente, você morre de infarto, né? Mas não morre de tédio, né? Porque é mais ou menos isso, né? Olhando para esse momento, Gustavo, e aí vocês que estão do lado do investimento, né, de quem coloca, qual a expectativa, o que está acontecendo, na conversa interna ali com o time, né? Olha, vai para cá, vai crescer, GD continua crescendo, não, vamos apostar na GD sim, mas também vamos olhar para isso. Os sistemas provavelmente agora vão ter uma complexidade maior, porque né, vem bateria, enfim, nesse aprendizado que você falou da engenharia, é importante começar a considerar algumas outras coisas. Vocês que estão do lado de quem coloca o recurso, como é que está esse momento agora, né? E eu acho que a mesma leitura que eu tenho desde 2020 do potencial que é esse mercado e que ele ainda está só começando é a mesma que eu tenho hoje, 5 anos depois. Assim, é um mercado maravilhoso, tem muita oportunidade, tem muito crescimento ainda que já está acontecendo e vai acontecer. E eu brinco que o que a gente tem hoje é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa ainda, né, a se transformar, adaptar, realmente consolidar, né? É natural que, como todo negócio, e não é só no setor de energia, você tem que estar sempre muito atento, né, aos momentos, sejam eles momentos macroeconômicos, momentos do seu setor, do seu business, para você estar sempre adaptando a sua estratégia, né, e ali você moldando, né, o seu business. No Brasil é um pouco mais difícil, né, porque está mais divertido, toda hora mudando, né, então é o passado realmente incerto, de né? tédio você não morre, o Brasil sempre sendo muito Brasil aqui, então, mas o que eu olho aqui, tá, Gui? Eu acho que, falando de crédito, né, em específico, eu acho que naturalmente, né, quando a gente tem um custo de capital mais elevado, um cenário mais macroeconômico. Tem um amigo que ele falou que ele ia depois fazer uma pergunta até sobre nessa linha aí, mas vai lá, desculpa. Não, imagina, Gui, aqui eu estou super à vontade aqui, eu estou super à vontade. Mas aqui, assim, quando a gente vê, obviamente, um cenário mais macroeconômico, um pouco mais desafiador, um pouco mais crítico, olhando para esse ano, para o próximo ano, né, seguindo muito mais a linha, naturalmente que você tem mais atenção para determinados investimentos, para determinados incentivos que você vem a fazer. Significa que você não vai fazer? Pelo contrário, né? A gente tem um funding bem robusto ali para realmente ajudar nessa aceleração. Mas eu acho que você tem que, né, tá adaptado e flexibilizado ali para, né, se encontrar nessa demanda. Mas quando você olha na ótica do cliente, por mais que esse custo de capital para você acessar uma linha de crédito esteja mais elevado, o produto
preço do equipamento, do projeto, ele caiu de forma brusca dos últimos anos, né? Então, aquele projeto que eu dei no meu exemplo... E o preço da energia continua tendendo a crescer. Exato. Então, aquele exemplo que eu dei quando eu entrei no mercado era R$40 mil um ticket médio, um projeto residencial. Hoje é 12, 15. Nossa. Né? Então, se você fizer essa visão de investimento, o payback continua tão bom ou melhor, mesmo com essa taxa de juros estando um pouco mais elevada. Então, eu acho que nessa parte de investimento tem muito disso. Acho que tem algumas pontos importantes, que aí eu sei que o zóio normalmente ele aparece, né? E aí eu posso deixar para ser um pouco mais polêmico para aproveitar o zóio que eu gosto, porque ele gosta de uma confusão. Ele bota pilha, trazer alguns parte pontos. do botando pilha. Mas também tem as outras soluções vindo aí que deixam esse mercado ainda mais aquecido. O mercado livre de energia, que era algo antes só para grandes empresas, hoje já permite empresas de média e alta tensão. A gente tem a expectativa da MP aqui em março de 27 expandir para todo o comercial e industrial, que aumenta ainda mais esse pool. E, se tudo der certo, março de 28 entra para toda a baixa tensão residencial. Então, essa tese de você ajudar a gerar economia, seja gerando a própria energia ou acessando uma energia mais barata, vai acontecer. Vai demorar aqui algum tempo, mas é importante que tenha esse tempo até para o próprio mercado se preparar para isso, mas vai acontecer. Então, por mais que a gente tenha os nossos estresses do dia a dia, cara, é um mercado que está só começando. Na leitura de vocês continua crescendo. Ou seja, com certeza, com certeza. Desse jogo. Uns setores mais do que o outro, né? Enfim, acho que tem alguns que, por essas incertezas regulatórias, né? Por um pouco de querer entender desse custo de capital, às vezes você tem um recesso, e é normal que tenha, mas é um mercado que, se você não der o zoom, né, você olhar de uma forma macro, você vai ver que ele vai estar sempre crescendo e vai continuar crescendo com certeza. E por quê, né? Desculpa se eu estiver me empolgando aqui, Gui, mas cada vez o nosso mundo está mais eletrificado, né? Cada vez esse consumo tende a aumentar, e é natural que você tenha que ter uma necessidade dessa estrutura, dessa geração, né, crescer. Então, vai acontecer, mesmo o Brasil às vezes querendo dificultar, vai acontecer. Você citou o nome dele, o pessoal não vê porque a câmera não pega, eu tenho um ponto aqui que fica, né, e ele está gritando no meu ouvido, porque você falou dele e tal, e você tocou num ponto aí, a gente passou por Selic, né, falou de juros e tal. Então, no nosso quadro aqui agora, Botando Pilha, eu vou chamar ele, que participa sempre. Zóia, vem cá. Falou que queria perguntar um negócio para o Gustavo, que você tinha estudado, que você também, que nem eu, fez economia, e você queria perguntar para o Gustavo exatamente sobre essa questão da Selic. E, antes de você perguntar, eu também concordo com você, eu gostaria que a Selic descesse como essa minha cadeira tem descido toda hora, não é o que está acontecendo. Então, vamos subir a cadeira, porque a Selic subiu, e o que você queria perguntar é exatamente isso, né, Zóia? Gustavo, pergunta do Zóia. A gente tem observado já há algum tempo um movimento de alta da taxa de juros. Perfeito. Né? E aí a gente... É um papo, claro, aqui. Né? A gente já conversou com outras pessoas que estiveram aqui, mas eu estou falando com o setor financeiro. E recente agora, a gente está gravando esse podcast, né? Espero que quando sair a gente tenha descido um pouquinho, mas não acredito também numa redução que vai fazer diferença no momento que isso aqui for ao ar. Né? A gente está com 14,75, acho que ela nunca teve tão alta, ou teve pouco, a segunda taxa mais alta que a gente tem. Eu me lembro que quando ali a gente falou de 2020, né? Início da pandemia, a gente teve uma Selic de 2%. O dinheiro nunca teve tão barato, né? Uma coisa... fazer a conta do custo capital para pegar o dinheiro para fazer um sistema fotovoltaico, puxa, valia a pena demais, né? Ela cresceu 7 vezes de lá para cá, né? Tem crescido. Não vou entrar nem no mérito do porquê que ela está crescendo, enfim, tem várias variáveis que empurram, vão ter correntes distintas de dizer, olha, deve ou poderia baixar, enfim. O fato é, isso é um elemento fundamental, importante, pergunta dele, tá? Tudo isso que eu estou te dizendo foi ele que me disse, ele orientou para a pergunta. Boa. O quanto isso impacta nesse negócio, você que está na ponta sentindo,
na hora que o investidor, seja ali, né, o investidor final, o cliente final, porque ele pega isso, ele vai acessar isso através do integrador, através, enfim, de alguma maneira. O quanto isso tem sido uma barreira, né? O quanto isso atrapalha, o quanto isso diminui essa possibilidade de crescimento do setor fotovoltaico e da participação de vocês nisso. Claro. Pergunta dele. Boa, obrigado, Zóio. Estava ansioso para conhecer. Sei que ele normalmente é polêmico. Ele é polêmico. Mas ele aquece a discussão. Estava ansioso aqui. E acho que quando a gente está num cenário econômico como esse, que o custo de capital está mais elevado historicamente, a gente entende isso, é natural que você tenha, né, um pouco mais de cuidado, né, um pouco mais de cautela para fazer os seus investimentos. Então, seja nós aqui, banco, né, no momento de distribuir o nosso capital, não estamos falando só de energia, mas estamos falando de N outras coisas, seja até mesmo um investidor na hora de optar para investir em determinados temas, seja no solar, ou investir num outro business, ou investir num novo negócio. Então, o cenário macroeconômico, da forma que está, ele traz um pouco dessa questão. Porém, eu acho que aprofundando um pouco mais aqui no mercado de energia, né, no mercado solar em geral, renovável, em energia ainda eu comentei alguns minutos atrás que ainda assim vale muito a pena. Vamos pegar o consumidor residencial, esse custo do equipamento caiu, mesmo com esse aumento da Selic. Compensa. O payback está tão bom ou melhor do que ele tinha há 5 anos atrás. Então, eu acho que aqui não vai ser isso que vai inviabilizar ou não, né? É natural que o acesso ao crédito está um pouco mais desafiador, mas o que eu queria talvez aproveitar que o Zóio é polêmico, trouxe esse tema, né? Para trazer uma questão aqui mais disso, eu acho que o que é importante, se tiver alguma empresa de engenharia nos assistindo, imagino que tenham muitas aqui que acompanham o DUV, acho que quando a gente avalia do nosso lado aqui do balcão, na ótica de crédito, né, o incentivo e o investimento num projeto de energia solar ou num setor de energia solar, a gente não só olha o risco do tomador, quem que é a pessoa que vai acessar esse capital, mas a gente tem que ter uma capacidade muito estruturada de avaliar o que a gente chama de risco performance. Por quê? É aquilo que eu comentei, para o cliente no final do dia ter aquele retorno sobre o investimento, ter aquele ganho que ele estava vislumbrando ter, né, ele precisa que o projeto seja muito bem executado, né? E quando a gente olha o mercado hoje de integradores, quando a gente olha o nosso mercado brasileiro, as mais de 30 mil empresas aqui desse setor, a gente sente uma ausência de uma profissionalização aqui totalmente expandida. Sim, e acho que tem muitas empresas excelentes que a gente podia ficar aqui horas falando, mas é um mercado que tem espaço ainda para melhorar nessa capacidade de conhecimento, de execução, de solução, de cuidados, né? A gente vê ainda, em 2022, começou o movimento dos órfãos do solar, né? Esse movimento ainda acontece, né? Sim. E isso, no final do dia, é ruim para o setor como um todo. Sem dúvida. Uma frase que eu costumo utilizar, Gui, é que, no final do dia, para facilitar o entendimento do que é um crédito é uma relação de confiança. Né? Quanto mais seguro você sente para emprestar um dinheiro e saber que aquele dinheiro, para que ele vai ser utilizado, qual que é o retorno que a gente vai ter, qual que é o risco, quanto mais segurança você tem, quanto mais confiança você tem, naturalmente você investe mais. E é por isso que eu cito sempre, em todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre o setor, dessa dica e desse direcionamento do integrador estar se profissionalizando, estar entendendo sobre cada vez mais os riscos do mercado, os cuidados que ele tem que ter, né, dele olhar o cliente com todo o cuidado para ele acompanhar os 25 anos, não só vender equipamento e ir para coisa, utilizar, porque isso no final do dia, se você tem um setor que está prosperando, que está tendo a proposta de valor acontecendo, é bom para todo mundo. É bom para ele, é bom para o banco, é bom para o cliente final. Então, acho que isso é o que, de fato, ainda eu vejo muita oportunidade. Essa profissionalização da cadeia dos integradores, e não é uma crítica, acho que a gente até como banco tem como mentalidade ajudar nessa democratização, ajudar nessa profissionalização.
Então, exemplo, a gente tem parcerias que a gente dá treinamento, que a gente dá cursos gratuitos de armazenamento, de gestão de empresa, de gestão financeira. Vai ser legal, porque hein? eu acho que Isso é legal, mais do que pessoal, a gente dar o saber. crédito, a gente entende a nossa relevância no setor e que a gente tem que ajudar esse setor a chegar no patamar que a gente gostaria. Onde é que o pessoal pode encontrar essa informação? Eu peço, para quem não ainda é um parceiro do BTG, eu peço que acesse agora, né, o nosso site BTG Pactual Empresas. Tá? Então, eu vou pedir até para você, depois me passa o QR Code. Com certeza. Vou pôr o QR Code aqui para que Obrigado a até pela pessoa oportunidade. possa buscar isso aí. Isso é bem bacana. Excelente. Uma vez você estando credenciado e tendo acesso aqui ao portfólio de energia do banco, né, que a gente vai disponibilizar crédito para energia solar, mercado livre de energia, geração distribuída, enfim, a gente tem um portfólio bem robusto, ele vai ter um canal de conhecimento, que é uma plataforma nossa, onde ele tem mais de 30 treinos, cursos gratuitos. Então, tem armazenamento, tem gestão financeira, tem mercado de energia, tem visão do futuro, enfim, tem mercado livre de energia. Cara, a gente entende que a gente tem que ajudar. Se isso é uma dor para o negócio, se isso é algo que ainda não me sinto tão confortável para botar mais dinheiro, como é que eu ajudo esse integrador, esse parceiro a ter todo esse learning aqui conosco? Então, acho que essa é a nossa mentalidade. Muito bem. Tá aí o QR Code para que você que está nos assistindo possa buscar essas informações gratuitas, conhecimento gratuito e de uma grande instituição que está no mercado e que pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Gustavo Cintra, reta final, pergunta de encerramento desse bom papo nosso, um papo elétrico, né? Muita história boa que você já contou, certamente voltará para contar anos mais aí depois do que foi feito, mas o momento mais elétrico da vida do Gustavo, seja no pessoal, seja no profissional, uma passagem aí que você fala, nossa, essa foi... se você me permite, eu quero citar duas, que você bem breve aqui. Eu acho que... Aqui é permissível. Cara, mais do lado pessoal, quando eu me formei em engenharia, né, eu sei de onde eu vim, enfim, jamais teria tido, talvez, uma capacidade financeira de arcar com uma faculdade da Ford, que é o do Mackenzie e tal. Claro. Então, o dia que eu estava lá me formando, né, pegando o canudo ali, saindo de lá como engenheiro, né, e podendo estar meu pai, a minha mãe, minha família lá, para mim foi um negócio que me marca até hoje, né? Legal. Então, bacana isso. Ninguém nunca imaginou que teria talvez um engenheiro na família e está aí, né? Deu certo e vem me ajudando, vem colhendo muitos frutos disso até hoje. Então, isso para mim marcou bastante. E o segundo foi justamente essa transição para o mercado de energia, que não é difícil você mudar, não é difícil você se transformar, não é fácil, desculpa, né? Você mudar, você se transformar, não é fácil você sair da sua zona de conforto. Eu estava muito bem estabelecido em pagamentos, em payments, e eu fui, de um dia para o outro para um mercado que não tem nada a ver, né? Em linhas gerais. E para mim ali foi, cara, um momento muito elétrico da minha vida. Assim, a minha esposa, ela às vezes pensava, cara, eu acho que ele enlouqueceu. Porque você me conhece, eu gosto de me aprofundar e estudar. Sim. Cara, ela pegou um dia num sofá de casa fazendo um curso do canal solar de instalador. Ela falou, mas Gustavo, por que você está querendo saber como que é subir num telhado? Eu falei, cara, porque eu quero conhecer entender tudo, isso. assim. Eu aportando na tua fala, e eu posso confirmar isso, as N vezes que a gente se encontrou em eventos do setor, né? N, Intersolar, Fórum GD, enfim, tá certo. Se você me permite um aprendizado que eu tenho, e eu acho que no mercado de energia ele é fundamental, que é uma mentalidade que eu não sei tudo, a gente não sabe tudo. Ainda bem, né? Esse mercado está todo dia mudando, vindo uma MP nova, uma regulamentação nova, então você tem que estar toda hora estudando, se capacitando, entendendo, e não há nada melhor do que, óbvio, tem os órgãos, tem o DUV aqui, né, tem os cursos, mas a rua, canal o dia solar, a dia, o canal ajuda solar. Demais. Um abraço para o Bruno Kikumoto, que é um dos parceiraços também, que eu gosto muito desse cara. Teve aqui, tá lá a história do Bruno. Que bom. Sentou aqui, então. Foi. Então, eu acho que isso foi um momento muito elétrico, eu demandei isso e, cara, eu acho que carrego isso para minha carreira, para minha vida, né? Tem um outro momento que eu acho que eu não vejo a hora de chegar ainda, talvez num próximo podcast,
estamos aqui na expectativa de ser pai. Então Opa! Olha, crescer. Isso aí, essa notícia. Então essa eu acho que ela vai superar todas, né? Quando vier ela vai superar todas. Por enquanto, que legal. Estamos só, né, nos planos. Isso aí contou agora, porque não contou lá não. Muito bem, legal. Ficamos aqui na torcida. Corra tudo bem. Bom, gente, Zói queria fechar, agradecer aos nossos patrocinadores, não é isso, Zói? A Altoma, que é uma grande empresa no monitoramento de usinas aí, Brasil afora. Quem mais, Zói? Perfeitamente. Caputo, Bastos e Serra, está aqui o QR Code, um escritório de advocacia, né? O setor, claro, sempre precisa de uma discussão, de um bom jurídico para que a coisa funcione. Caputo, Bastos e Serra, fica aí a dica. Quem mais, Zói? Verdade, você está coberto de razão. EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, 1 século já nesse negócio, vindo agora com outros projetos e soluções para o setor elétrico brasileiro. E, tem razão, TTS Energia, uma empresa referência na construção de usinas, seja na mini geração, seja na geração centralizada agora, a TTS já tem mais de 100 megas aí construído, vale a pena dar uma olhadinha no QR Code de todas elas. Queria aproveitar também, a gente comentou sobre isso, fazer um convite a vocês, agora em junho, 11 e 12, no Rio de Janeiro, vai acontecer a 22ª edição do ENASE, do Encontro Nacional dos Atores do Setor Elétrico Brasileiro. BTG Pactual é patrocinador anfitrião deste evento, um evento que é referência no nosso setor. O DUV vai estar lá como DUV itinerante, convido vocês, vou deixar aqui o QR Code também do ENASE, para que vocês possam acessar e ver a programação. Se você colocar lá o DUV5 junto, na sua inscrição você tem 5% de desconto, a gente está nessa parceria. Fechando, agradecendo aqui também o nosso time, pessoal da Fontana Filmes, que é onde a gente grava aqui em Campinas, no estúdio, e a Go and Grow, empresa que apoia o DUV no marketing, na nossa comunicação. Acho que agradeci todo mundo, mas principalmente a você, Gustavo, obrigado por ter vindo. Papo muito bom, feliz a gente poder estar continuando a conversar sobre o setor, estou à tua disposição, você sabe disso, futuramente a gente fala mais. Boa. Gui, obrigado, é recíproco esse respeito, essa admiração, agradeço a disponibilidade de você e de todos que continuaram acompanhando o nosso bate-papo até aqui. Contem comigo, acredito muito no setor, faz parte de um propósito que eu quero cada vez mais poder participar desse business, onde quer que eu esteja. E vamos junto. É bom poder contar contigo também. Bora lá. Isso aí, gente. Vem com a gente. Siga o nosso canal. Um abraço. Até a próxima.